Então vamos lá, nós estamos tratando da conduta como o primeiro elemento do fato típico. E dentro da conduta, tratamos do dolo e agora nós vamos falar da culpa. Não é culpabilidade, é culpa. A culpa, na verdade, é o modo de manifestação do sujeito, da vontade do sujeito, que decorre da falta de cuidado, falta de cautela. Ele não cumpre o dever de cuidado necessário para agir, para atuar. Vamos dar uma olhada no nosso quadro, então, por gentileza. Olha o que nós temos. Nós estamos exatamente aqui, ó, tratando da conduta dentro do elemento do fato típico, analisando os elementos do fato típico, nós estamos analisando a conduta. Falamos do dolo e agora nós vamos tratar da culpa. Lembrando que a culpa é um elemento normativo do tipo, você tem que lembrar disso. E por que é normativo? Porque depende de juízo de valor. Ou seja, nós precisamos analisar a conduta do sujeito, do agente, e compará-la com a conduta do homem médio, para daí chegarmos à conclusão dele ter agido com culpa ou não, com falta de cuidado ou não. Então lembre, a culpa é um elemento normativo do tipo, não é elemento subjetivo. Muito cuidado. Então vamos lá. Em relação à culpa, o crime culposo, nós devemos observar a dicção do artigo 18 também, né? Que eu tenho aqui no quadro. Considera-se crime culposo quando o agente dá causa ao resultado. Preste atenção que aqui a expressão resultado está sendo utilizada como resultado naturalístico. Ou seja, o resultado que gera alteração no mundo, não é um resultado jurídico tão só. Por meio de imprudência, negligência e imperícia. Essas três expressões nos indicam as modalidades de culpa. Lembrando que o Código Penal, a legislação brasileira, na verdade, ela se utiliza da tipicidade culposa como exceção. A regra, os crimes são dolosos. Então está escrito matar alguém, causar lesão corporal a outrem, subtrair coisa alheia móvel, tudo crime doloso. Quando o legislador pretende a punição da conduta a título culposo, ele prevê no tipo. Se a conduta é culposa, pena de tanto a tanto. Então o que eu tenho aqui? A tipicidade, então vamos anotar. A tipicidade no crime culposo é exceção. Por que exceção? Olha, salvo os casos expressos em lei, ninguém será punido senão pela prática de crime doloso, conduta dolosa. Portanto, a previsão da culpa será exceção. Então, o legislador, ele vem de maneira excepcional e diz: se o crime é culposo, pena de tanto a tanto. Outra observação importantíssima que nós vamos deixar registrado já. Os tipos penais culposos, são abertos. O legislador não descreve exatamente qual é a conduta culposa. Ele só diz: se o crime é culposo, pena de tanto a tanto. Cabendo ao juiz analisar se houve imprudência, negligência ou imperícia. E ele vai analisar essas situações aqui destacadas, fazendo juízo de valor. Então, vamos lá, olha. Tipos penais culposos são abertos. O crime culposo é naturalmente um crime de resultado, um crime material. E além disso, a tipicidade no crime culposo é excepcional, ela é expressa. Se não tiver dito, só se admite a modalidade dolosa. Conceito de culpa. Culpa, de acordo com a doutrina, é a inobservância do dever de cuidado. Quando eu falo inobservância do dever de cuidado, eu estou analisando
o comportamento do homem médio. Estou levando em conta isso. Aqui então o que eu tenho? A inobservância do dever de cuidado manifestada pelas condutas produtoras de um resultado não querido. Então, resultado involuntário. Involuntário, mas objetivamente previsível. E por que era previsível? Porque é previsível ao homem médio, homem comum. O homem médio tem condição de prever. Se o homem médio tem condição de prever e eu não consegui prever, é porque faltou-me o dever de cuidado necessário. Então, por exemplo, se tem uma bola, eu estou com o carro, passa uma bola na frente do meu carro e eu estou dirigindo e eu não reduzo a velocidade. Ora, faltei com o dever de cuidado, porque é previsível ao homem médio que irá passar uma criança ali. Tá? Então, essa conduta se manifesta através do quê? Da negligência, da imperícia e da imprudência. Nós temos aqui diversas características do crime culposo que nos chamam a atenção. Modalidades do crime culposo. Quais são as modalidades? Imprudência, que é agir de maneira apressada, sem o devido cuidado. Negligência é a omissão culposa. E a imperícia é o descumprimento de regras de natureza técnica que eu tenho em certas profissões, certos ofícios. Aí eu tenho a negligência. Mas vamos voltar ao quadro para a gente fechar esse assunto ali. Olha o que nós temos. Como havia ressaltado, a tipicidade, a tipificação no crime culposo constitui exceção. Então, esses são os detalhes a respeito da conduta culposa. Mais adiante, nós vamos ingressar no trato a respeito dos tipos penais culposos, analisando os seus elementos próprios, tá bem? É isso aí. Essas eram as nossas observações em relação ao crime culposo, em relação à conduta culposa, né? Valeu, até mais.